uma história, um sorriso, TEDx Pelourinho. Boa tarde. Me chamo Verônica Almeida, sou mulher, mãe, atleta, baiana, primeira nadadora brasileira a conquistar uma medalha nas Paralimpíadas de Pequim. É nossa. Em 2007, descobri que eu tinha uma síndrome degenerativa, rara e progressiva. A síndrome de Ehlers-Danlos. Nome até bonito para uma síndrome tão devastadora. Não sabia o que era, nem mesmo o Brasil conseguia entender. Procurei por todos os médicos que tive à minha frente uma solução e não encontrei. O que eu ia fazer? Comecei a andar de muletas, comecei a perder os movimentos, mesmo assim continuei a trabalhar. Eu, na época, trabalhava como professora de educação física numa das maiores academias de Salvador, no bairro Nobre. E, na época, eu era coordenadora. Trabalhava numa sala, sentada. Até que um dia, eu costumo dizer que a minha vida mudou de um dia para o outro. Eu dormi andando e acordei sentada. E, nesse dia que eu acordei sentada, eu fui trabalhar. E, chegando à porta da academia, estavam os meus patrões, que na época, e até hoje, são 2 médicos, por incrível que pareça. E quando eu desci, passei para a cadeira de rodas, que fui entrar, ele me parou. Eu falei, bom dia, estou entrando. Aí ele fez, mas o que aconteceu? Aí eu falei assim, doutor, eu não falei que um dia, talvez, eu pudesse vir andar de cadeira de rodas? Aqui estou, mas eu não tenho tempo a perder, eu preciso entrar para adiantar o meu trabalho. Ele fez, calma, aqui você não vai entrar. Eu falei, não? Aí ele fez, não. Você está na cadeira de rodas. Você esqueceu que você aqui trabalha com o público AA? Imagine o meu público AA. AA é acima de classe A. É AA. Imagine que você trabalha com o público AA, né? Você vende qualidade de vida, vende saúde, e o meu público se deparar com uma aleijada. Aleijada. Naquele momento, nem eu mesmo sabia o que era aleijada. Mas, enfim, eu tentei contornar, mas não consegui. E ele me justificou. Aqui você não entra, porque daqui uns dias você vai querer que eu instale um elevador aqui dentro para você. Eu dei minha volta e fui para casa. E pensei, será que minha vida acabou? O que é que eu vou fazer agora? Eu falei, o jeito é buscar uma solução. Tinha perdido o emprego e achava que tinha perdido a vida, que meus amigos iam me abandonar. Muito pelo contrário. Naquele momento, eu não tinha ganhado apenas um amigo. Ganhei 10, 100, 1 milhão. E vi que, naquele momento, a vida era muito mais importante do que qualquer outra coisa. E encontrei uma médica cientista que teve interesse por mim e a gente começou a estudar. E ela falou assim, ó, não tem jeito, vamos fazer os exames, mas, pelo que apresenta aqui, você, a partir de hoje, tem mais 1 ano de vida. 1 ano de vida. O que vocês fariam em 1 ano de vida? Em 1 ano de vida, eu dediquei 6 meses da minha vida sentada à frente de uma internet, de um computador, procurando uma solução para que eu pudesse viver. Foram 6 meses em que eu apenas me levantava, na modo de dizer, para comer e dormir. Foram 6 meses diariamente, na frente da internet, clicando síndrome de Ehlers-Danlos e nada aparecia para mim. E foi naquele momento, nunca esqueço, 13 de setembro, que eu cliquei e apareceu. Teste experimental numa escola de hospital na França. Poderiam se inscrever pessoas no mundo inteiro com doenças degenerativas. E eu falei, é a minha chance. E eu me inscrevi. E várias pessoas disseram, você é doida? Você é louca? Nunca vão lhe chamar. E, graças a Deus, das 20 pessoas selecionadas, eu estava dentro. Eu digo todos os dias, agradeço a Deus por ter me concedido o dom de hoje ser uma cadeirante. De poder saber e entender o que há de melhor na vida, que é a simplicidade.
E chegou o grande dia da criança me ligar, e eu não entendia quase nada, mas, enfim, eu precisava de 60 mil euros para viajar. Eu venho de uma família simples, muito humilde, aqui do bairro da Saúde, próximo ao Pelourinho. Meus pais não tinham condições nenhuma, e nem tampouco eu. Mas eu tinha que, em um mês, arranjar 60 mil euros para viajar. O que é que eu ia fazer? Antes disso, eu falei, bom, eu tenho mais 6 meses pela frente. Se eu não conseguir o tratamento, como eu posso fazer para manter o meu coração, que era um dos motivos que eu ia morrer, que ele estava ficando enfraquecido, continuar batendo mais forte? Falei, bom, eu vou nadar. A minha chance, se eu não posso correr, eu vou nadar. E eu fui para a piscina. Eu já era nadadora antes, eu só fiz adaptar. Hoje eu nado só com esse braço. Eu nado só com o braço esquerdo, porque eu não tenho movimento de rotação no braço direito, não tenho movimento nas pernas. Mesmo assim, eu adaptei e fui nadar. Era uma forma de continuar fazendo com que o meu coração batesse. E nisso eu fui buscar os 60 mil euros. Eu tinha que achar os 60 mil euros. Sabe o que foi que eu fiz? Simplesmente, e simples assim, eu fui para a rua. Pedi. Não tive vergonha. Saí pedindo pela rua de um em um. 10 centavos, 50, R$1, 10, 20. Surgiram bingos. E em 28 dias, eu tinha nas minhas mãos 30 mil euros. O que é impossível para nós, não é impossível para Deus. Eu tinha apenas 2 dias para conseguir mais 30 mil euros. E o pessoal, Verônica, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Eu não vou desistir, eu vou conseguir. E quando me liga, eu recebo uma ligação de uma empresa, né, do polo petroquímico, e fala assim, Verônica, eu gostaria que você viesse fazer uma palestra aqui, falar. Eu falei, eu vou. Quanto você cobra? Eu fiz o que você quiser me dar. Mas você precisa de quanto para viajar? A gente está sabendo, eu preciso de tanto, mas o que você me der será bem-vindo. E eu fui fazer a palestra. Tinham 300 pessoas, só a diretoria. E eu falei por 50 minutos para aquelas pessoas. E quando terminou a palestra, tinha um rapaz ao meu lado que falou para mim, Verônica, passa essa sala ao lado, seu cheque está pronto. Eram 30 mil euros. Tinha 60 mil euros na mão e a vontade de viver. A única coisa que me traz aqui hoje, para falar para vocês, seria definido em 3 palavras. Superação, determinação e vontade de viver. Hoje eu sou a única mulher no mundo a conseguir manter na barriga gêmeos. Eu sou a única mulher no mundo que conseguiu ter o prazer, com a minha doença, de ter 2 filhos. De sustentar uma placenta, onde geralmente as placentas rompem e não chegam ao final da gestação. Mas Deus é tão maravilhoso comigo, e como eu costumo dizer todos os dias, eu sou escolhida a dedo. Ele não me deu 1, me deu 2. E é para os meus filhos que todos os dias eu acordo e agradeço a Deus por ter mais um dia de vida e poder abrir os olhos. Porque para mim não é importante ter na porta da minha casa um carro. É importante sim eu poder abrir os olhos e agradecer a Deus todos os dias pelo sorriso e poder ver cada dia os meus filhos crescendo. Enfim, consegui os 60 mil euros, vai eu em busca da minha vida. Fui para Paris com 60 mil na mão, cheguei em Paris, aqueles 60 mil era apenas para o pontapé inicial. Eu não tinha mais nada, como eu disse a vocês, eu era simples, humilde, eu não tinha nenhum cartão de crédito internacional e nem mais €1 a mais. Quando eu cheguei lá, tive que pagar os 60 mil euros e faltavam 5 dias para entrar no hospital. E agora? O que eu vou fazer? Eu tive que dar os 60 mil. E dali, sim, eu aprendi uma coisa e valorizar cada momento nosso. Eu passei 5 dias nas ruas de Paris. Era março, estava nevando, e eu não tinha nem o que comer. Foram 5 dias que eu dormi nas ruas de Paris e comia resto dos restaurantes árabes. Apenas durante 5 dias eu comi batata frita com ketchup. Era o que me sobrava. Mas eu não desisti. E naquele momento eu só queria apenas uma coisinha, o sorriso de alguém.
que alguém passasse por mim e me olhasse e apenas sorri. Mas nem isso eu tive. Mas eu não desisti. E no 5º dia, eu conheci um brasileiro que me levou para a casa dele. Me acalentou e falou: infelizmente, eu moro lá em cima, você vai ter que se arrastar. E durante todos os dias, eu tive que descer da cadeira e me arrastar por um chão muito sujo, onde passa rato, passa, né, um sótão. Mesmo assim, era a única chance que eu tinha de ter um abrigo. Mas eu não tinha comida. Mas, mesmo assim, eu me virei. E chegou o grande dia do tratamento. Eram 20 pessoas e a gente tinha que passar por várias etapas. E só para vocês terem noção, na primeira etapa que eu me bati, o médico olhou para mim e falou assim: você usa cocaína? E eu falei: não. Ele fez: não. Eu digo: não, não uso. Ele fez: não estou lhe perguntando se você usa. Apenas responda sim ou não. E assim foram sucessivas perguntas. E no final de todas, o médico olhou para mim e fez assim: por que você está querendo fazer o tratamento se você vai morrer? Eu não respondi e apenas dei um largo sorriso para ele. É por isso que eu me conto que a minha história é baseada em um sorriso. A partir daí eu ganhei o voto de confiança dele e passei por mais uma etapa. Naquela época, o meu percentual de colágeno era 0,3%. Para vocês terem noção, uma pessoa hoje, para se manter, precisa de 3%. Para ter a minha doença, no mínimo 20%. Então, assim, eu não tinha chance nenhuma de estar viva. E, naquela época, eles não aceitaram o meu exame. Eles falaram assim: ó, sinto muito, você passou por todas as etapas, mas você não vai poder participar do programa. Aí eu falei: como eu não posso? Ele fez: espera aí, que esses exames não são seus, esses exames é de uma pessoa morta. Você tem 5 dias para me apresentar aqui novos exames assinados por um médico com laudo americano. Eu falei: como é que eu vou para os Estados Unidos em 5 dias? Mas em 5 dias, Deus é tão maravilhoso que eu consegui o laudo, consegui ir para os Estados Unidos e voltei com o visto, consegui com o laudo e voltei para o fiz, entreguei, ele fez: realmente, é você. E fui. As portas se abriram e, naquele momento, quando eu fui entrando na sala, ele me falou assim: ó, tem um problema. A gente já constou aqui, sua pressão está muito alta, infelizmente, você vai tomar a droga e você não vai resistir, você vai morrer. Você vai optar. Aí eu falei assim: bom, eu posso fazer um telefonema? Ele fez: não, a partir de agora é você. Eu falei: bom, se eu não tomar, eu vou morrer. Se eu tomar essa droga, eu vou morrer do mesmo jeito. Eu estou aqui, eu vou tomar. E fui, né? E naquele momento, minha pressão estava lá em cima. Quando a droga começou, minha pressão foi baixando, baixando, baixando. Tinha umas 20 pessoas na sala, todo mundo olhando para mim. Acho que já estavam com o caixão lá fora, né? Mas olhavam assim para mim e falaram... Olha. E eu piscava o olho, porque eu estava toda amarrada. E minha pressão estabilizou 11/8. Deus. Até hoje, a medicina francesa não sabe explicar. E das 20 pessoas, né, que iniciaram o tratamento, em 2007, apenas uma resta, Verônica Almeida. Ganhei a nacionalidade francesa. O tratamento hoje não era somente para estabilizar o avanço da doença, e não só estabilizou, como, graças ao meu bom Deus, tem melhorado e aumentado a minha produção de colágeno. E eu digo todos os dias: nada é impossível para Deus. E um dia ainda vou levantar dessa cadeira, porque Ele quer. E porque quando nós temos vontade, tudo é possível. Não existe deficiência, não existem limites para quem acredita. Nossa vida é feita sempre de superações. Não esquecendo que eu sou a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha nas Paralimpíadas de Pequim. Hoje sou a mulher mais rápida do mundo nos 50 metros borboleta. Estou em primeiro no ranking mundial. Em 6 meses consegui a vaga na seleção brasileira. Hoje sou considerada a elite da natação. O que é que eu vou me queixar? Aliás, só agradecer a Deus, porque enquanto muitos que podem andar, muitos que podem levantar e todos os dias poder calçar o próprio sapato, se queixam, eu agradeço,
por poder estar sentada. Porque quando eu olho ao meu lado, vejo aqueles que nem sentar pode. Problemas não são obstáculos, mas oportunidades ímpares de superação e vitória. Determinação, superação e unicamente vontade de viver. Verônica Almeida. Obrigada. 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 Obrigada.